Boa tarde, turma do sexto ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto, e nós vamos ver uma coisa muito importante no estudo das frações. Esse conteúdo, galera, ele é muito importante para as próximas coisas que a gente for ver em frações, porque a gente vai precisar, nas semanas seguintes, né? A gente vai estudar comparação de frações, a gente também vai estudar soma com frações, a gente vai estudar subtração, multiplicação, divisão de frações. Então, essas operações, certo, galera? As 4 operações que a gente faz com as frações, esse conteúdo é muito importante. Gente, desde que eu comecei a ensinar, eu sempre vi muitos alunos que chegam nas outras séries, no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano, sem saber somar frações. Então, eu digo para vocês que o tempo é agora de vocês aprenderem isso, certo? Hoje nós vamos começar a aprender assim, uma coisa bem introdutória que vai ser muito útil para a gente fazer essas operações com as frações, certo, galera? E o prejuízo para quem não aprende essas operações com frações no sexto ano é bem grande na frente. Então, vamos fazer o máximo possível para a gente entender esse conteúdo, certo? Hoje é uma introdução, mas essa introdução é importantíssima, perfeito? Então, para a gente comparar uma fração, para a gente somar uma fração, subtrair, dividir, multiplicar, a gente precisa primeiro fazer uma coisa. A gente precisa muito fazer uma coisa, que é o quê? Reduzir as frações a um mesmo denominador. A gente precisa que as frações que a gente esteja usando, elas tenham o mesmo denominador para a gente comparar. Por exemplo, eu tenho aqui esses dois exemplos, né? 3 quartos e 2 quintos. Tem como eu saber de cara qual dessas duas frações representa a menor ou a maior quantidade? De cara, só se for uma pessoa realmente assim muito inteligente, né, que tenha algum nível de dotação, talvez, ou então alguma pessoa que tenha facilidade para aprender realmente, para ter essa visão quantitativa. Mas é muito difícil, pouquíssimas pessoas sabem fazer isso de cara, de cabeça, certo? Qual dessas frações é a maior? A gente não tem propriedade nenhuma para dizer qual é a maior, se a gente não fizer alguns ajustes nessas frações, certo? E esse ajuste, ele se resume a uma coisa: transformar essas duas frações em duas outras frações que tenham o mesmo denominador. Quando duas frações têm o mesmo denominador, fica muito fácil, porque aí eu só preciso comparar os numeradores. O que for maior é porque a fração era maior, certo? Ela representava a maior quantidade, certo? Então vamos lá. Existem duas formas para reduzir uma fração a um mesmo denominador. Existem duas formas. Uma forma é a mais difícil, ela é mais fácil, na verdade, só que ela demora mais, ou seja, por isso que não é tão bacana fazer esse processo. E a outra forma, ela é prática, ela é bem mais prática. Ok? Vamos lá. A primeira forma, galera, é calculando as classes de equivalência. Opa! Isso é uma coisa que a gente já estudou, não é? Pois é, então vai ficar super simples. Então, eu vou calcular as classes de equivalência de 3 quartos e de 2 quintos. Vamos começar com 3 quartos. Classe de equivalência de 3 quartos vai ser igual a... Como é que a gente calcula classe de equivalência, galera? A gente põe colchetes e a gente vai multiplicar essa fração aqui por 1, por 2, por 3, por 4. Eu vou pular o 1 porque a gente sabe, né, que se a gente multiplicar essa fração por 1 vai dar igual a ela mesma, então não precisa. Vamos multiplicar por 2. Se eu multiplico essa fração aqui por 2, o meu numerador vai ser 6 e o meu denominador vai ser 8. Vamos continuar multiplicando por 3 agora. Se eu multiplico essa fração aqui por 3,
o meu numerador vai ser 9 agora. E o meu denominador, se eu multiplicar por 3, vai ser 12. Por 4, vamos multiplicar por 4. Se eu multiplico essa fração por 4, não é? Essa fração por 4, o meu numerador, 3 vezes 4 é quanto? 3 vezes o 4 é 12. Meu numerador vai ser 12. E 4 aqui embaixo, 4 vezes 4 é 16. Embaixo eu vou ter 16. Por 5. Por 5, ó, 5 vezes o 3 é 15. E 4 vezes o 5 é 20. Só mais uma, a última, acho que cabe. Por 6. 3 vezes o 6, galera, é 18. E 4 vezes o 6, ou 6 vezes o 4, é 24. Ok? E pontos de reticências, né? Porque é infinita a classe de equivalência. Agora vamos fazer a classe de equivalência do 2/5. Classe de equivalência de 2/5 é igual a... Não vamos multiplicar por 1, né? Porque vai dar a mesma coisa. Vamos começar pelo 2. Se eu multiplicar essa fração aqui por 2, galera, o número de cima vai ficar 4, não é? Porque 2 vezes 2 é 4. E o 5, se eu multiplicar por 2, vai dar 10. Porque 5 vezes 2 é 10. Se eu multiplicar essa fração por 3, 2 vezes o 3 é 6. 5 vezes o 3 é 15. Se eu multiplicar essa fração por 4, 2 vezes o 4, não é? 4 vezes o 2 é 8. E se eu multiplicar o 5 por 4, vai dar 20. Vamos multiplicar por 5 agora. 2 vezes o 5 é 10. E 5 vezes o 5 é 25. Vamos parar por aqui, não é? Fecha colchetes. Agora, que a gente calculou as classes de equivalência dessas duas frações, eu falei que esse processo era demorado, né? Ufa, quase que a gente não termina. Agora, galera, a gente vai ver qual das frações dentro das nossas chaves, né? Qual que eles têm o mesmo denominador. Olha, percebam, ó, que nessas frações aqui, na classe de equivalência do 3/4, eu tenho uma fração que tem denominador igual a 20. E nessa classe de equivalência aqui do 2/5, eu também tenho uma fração que tem denominador igual a 20. Ou seja, o que significa isso? Significa que as frações 15 vinte-avos e 8 vinte-avos vão representar essas mesmas quantidades aqui de cima, essas mesmas frações, só que com o mesmo denominador, certo? Então, vamos escrever ela aqui embaixo. Resposta é igual a 15 sobre 20 e 8 sobre 20. Agora sim, galera, se eu quiser, eu posso somar essas frações. Como é que eu somaria essas frações? Repetindo o denominador e somando só o numerador. Eu também posso comparar essas frações. Como que eu comparo? Eu vou ver qual é a fração maior. Quem é a fração maior? No caso aqui, ó, como os denominadores são iguais, é só eu ver qual é o numerador que é maior. O numerador maior é essa primeira aqui, que é 15, né? 15 é maior que 8. Ou seja, a primeira fração, galera, era maior o tempo todo e a gente teve que fazer esse cálculo todo para descobrir, não é? Então, ó, essa fração aqui, ela que representa a maior quantidade, certo? 3/4 representa uma quantidade que é maior do que 2/5. E a gente descobriu isso fazendo a classe de equivalência e reduzindo ao mesmo denominador. Reduzindo ao mesmo denominador, a gente viu que o numerador de uma é maior do que o da de outra, não é? Fica muito fácil. Só que esse método, como vocês viram, ele é muito demorado, não é? Muito demorado. Por isso que existe o método prático, que é muito mais simples. Vamos lá? Como que a gente faz esse método? Fazendo o MMC dos denominadores. Olha só, galera, olha onde é que está o MMC agora.
Eu falei para vocês, né, que quando a gente aprende uma coisa, a gente carrega esse aprendizado pro resto da vida. Pois é, de vez em quando vocês vão ver MMC de novo, MDC de novo, certo? Então, tudo que a gente aprende, a gente vai levar adiante. Por isso que é tão importante a gente dedicar enquanto é tempo. Então, MMC dos denominadores. Vamos pegar as mesmas frações, certo? 3 quartos, 2 quintos. 3 quartos e 2 quintos. E vamos fazer o MMC dos denominadores. Quando a gente fizer o MMC dos denominadores, galera, desses dois denominadores aqui, a gente vai encontrar um número, né, que vai ser o MMC. Esse MMC que a gente encontrar vai ser o novo denominador dessas duas frações, certo? Vai ser o novo denominador. Vamos lá. Vamos fazer MMC de 4 e 5, que são os denominadores. MMC de 4 e 5. Como é que a gente faz MMC? MMC, ó, a gente pega os dois números que a gente quer calcular, que é 4 e 5, que são esses aqui, ó. Separa por vírgula, põe um traço na vertical do lado, divide os números, né, pelo menor número que a gente puder, que possa dividir os dois números que a gente tem. Só que os dois números que a gente tem aqui, galera, são primos entre si. Então, a gente vai ter que começar a dividir de um por um mesmo. Dividido por 2, eu posso dividir por 2, né? Eu posso dividir o 4 por 2, que dá 2. O 5 eu não posso dividir por 2, repito ele. E agora, galera? Posso dividir por 2 de novo? Posso. 2 dividido por 2 é 1. O 5 dividido por 2, não posso, né? Então, repito o 5. Agora, então, só o 5 para dividir. O 5, ele só é divisível por 1 por ele mesmo. Ele é um número primo. Então, eu vou dividir ele por ele mesmo. E aí, eu repito 1. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Acabou a minha decomposição. Agora, eu vou multiplicar os termos que eu encontrei. Quanto é 2 vezes o 5? Vamos lá. 2 vezes o 2 vezes o 5. 2 vezes o 2, galera, é 4. 4 vezes o 5 é 20. Então, MMC de 4 e 5 é 20. Ou seja, as minhas frações agora vão ter denominador igual a 20. Certo? Eu só descobri o denominador dela. E o numerador? Vai ser o mesmo numerador? Não, porque se for o mesmo numerador, galera, a fração vai representar uma quantidade diferente. A gente sabe que se em uma fração o denominador muda, o numerador tem que mudar também. Como que vai ser essa mudança? Agora, galera, a gente tem que pensar. Aqui o denominador era 4, agora é 20. Qual o número que eu multiplico por 4 que a resposta dá 20? Qual é? Qual o número que eu multiplico por 4 que a resposta dá 20? É o 5. O 4, se eu multiplico por 5, 4 vezes o 5 vai dar 20. Então, é como se eu tivesse multiplicado 4 por 5. Se eu multipliquei, né, entre aspas, o 4 por 5, eu tenho que multiplicar o 3 por 5 também. Eu tenho que multiplicar o 3 por 5 também. Quando é 3 vezes o 5? 3 vezes o 5 é 15. Ok, galera? Então, ó, descobri qual é a fração nova já. Agora vamos para essa segunda fração. Aqui era 5. Agora é 20. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá igual a 20? E aí? Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá igual a 20? É o 4. 5 vezes o 4 é igual a 20. Então, se eu multipliquei, entre aspas, né, esse número aqui por 4, eu tenho que multiplicar o número de cima por 4 também. Então, quanto é 2 vezes o 4? 2 vezes o 4 é 8. Certo? Acabei de descobrir a outra fração, certo? E agora eu posso comparar também. E percebam, ó, que deu o mesmo resultado. 15 sobre 20 e 8 sobre 20.
15 sobre 20, 8 sobre 20. Então é a mesma coisa, galera. Porque matemática é uma ciência exata. Não importam os meios, contanto que os meios façam sentido, né? Importa que a gente chegue no resultado correto com os meios corretos, certo? A gente pode escolher a alternativa que a gente entenda melhor. Perfeito? Então, vocês entenderam? Aqui, ó, percebam que é como se a gente multiplicasse pelo inverso, né? O 4 eu multipliquei por 5, que deu 20, e o 5 eu multipliquei por 4, que deu 20, certo? É como se fosse o contrário, certo? Então, a gente vai resolver exercícios, nós vamos treinar, né, essas questões, treinar melhor. E na próxima aula, nós vamos ver comparação de frações, certo? Que a gente até começou a ter uma ideia nessa aula de hoje, por isso que ela é tão importante. E na próxima aula nós vamos ver a fundo a comparação de frações, ver como a gente faz para descobrir quem é maior do que outra. Aqui a gente descobriu, né, que para comparar uma fração, se eu reduzir o denominador ao mesmo, né, é só eu comparar o numerador. Enfim, na próxima aula a gente vai ver isso, mais exemplos desse caso, né, de comparação de frações. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse conteúdo, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!